Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 24 de setembro. O Ibovespa terminou o dia praticamente estável, menos 0,11%, deixando uma longa sombra inferior, representada aqui por um forte candle de baixa na primeira hora de pregão, de 1,96%, e uma recuperação por parte dos compradores no decorrer do dia, não deixando fazer nova mínima após a primeira hora de pregão. Ou seja, no gráfico diário temos uma formação semelhante à de um martelo, algo parecido com o que aconteceu aqui anteriormente, que não houve confirmação, e essa confirmação virá através do rompimento da máxima de hoje, 45.571 pontos, que apontaria para o teste de uma resistência na faixa dos 46.400, fundo anterior aqui no gráfico diário, uma região de fundo anterior, e aqui no gráfico 60 minutos, uma região de topo descendente. Na PTR4 o dia foi de alta de 2,05%, o ativo chegou a ter uma boa recuperação após abrir com gap de baixa, chegando a fechar no G60 acima dos R$ 7,00, mas perdeu força na última hora de pregão e terminou fechando abaixo dos R$ 7,00, ponto de resistência. O fato principal pelo gráfico intraday é que começa a trazer uma formação semelhante à de um ombro cabeça-ombro invertido. É só uma suposição, pode nem acontecer esse tipo de formação, mas acontecendo essa formação, ombro cabeça-ombro invertido, é uma figura aí que representa uma reversão de tendência. Mais detalhes aqui clicando no card que está aparecendo agora para você. Fato principal que em termos de compra, pensando aí, seja em day trade ou compra contra tendência, o ativo ideal que venha superar a máxima do pregão de hoje, 7,14, ou mesmo proporcione algum fundo ascendente aqui no G60, usando a região em torno de 6,85 como suporte. Ou para day trade, abriu subindo, superou os R$ 7,14, fez fundo ascendente, respeitando os R$ 7,00 como suporte, também seria algo interessante para a ponta compradora, visando pegar um movimento de subida em busca de um fechamento de gap, resistência em R$ 7,30 e na sequência uma resistência mais importante em R$ 7,50. Vale 5 no pregão de hoje, queda de 1,07%. Ativo segue dentro de um movimento de baixa, pelo menos no meu ponto de vista. Testou aqui uma zona de suporte no pregão de hoje, já comentada nas últimas videoanálises. Nesse patamar ainda, olhando para o intraday, segue apontando para baixo, terminou o pregão com um topo descendente. Para gerar alguma sinalização de compra, precisa romper os R$ 15,02, tentando pegar um próximo movimento de subida. E até mesmo para day trade, tentando pegar um próximo movimento de subida, o ideal seria romper os 15,02 primeiro e depois gerar fundo no gráfico de 10 ou 15 minutos, tentando pegar justamente uma subida que pode buscar resistência na faixa ali dos 15,49 até os R$ 15,56. Na sequência aqui tivemos Natura nós encerramos a posição de venda. Primeira hora de pregão foi muito boa para a nossa operação na ponta vendedora, que é uma queda de 3,23%, fazendo uma mínima em 18,76. Encerramos essa posição da Natura em 18,90 com ganho de 7,7%, 7,67% e um crescimento total do capital de 0,92%. Na sequência, nós tivemos uma recomendação de compra na SUS B5, uma compra se ela rompesse aqui os 19,37, visando aqui no gráfico semanal algo parecido com o que fez a Fibra. Vou colocar rapidamente aqui o gráfico da Fibra, algo parecido com o que fez a Fibra, dois candles ali montando um certo topo no semanal e depois um movimento para cima. Ela até terminou mal no pregão de hoje, que a gente pegou um bom movimento de subida na Fibra. A SUS B5 ameaçou fazer algo parecido, começou até bem a operação, chegando a romper aqui esse topo anterior. No momento que ela fez esse candle, eu já subi o stop, escrevi isso, para R$ 19,10. Ela aqui nessa hora de pregão ganhou bastante força para baixo, acompanhando a pancada que aconteceu hoje no dólar, voltando o dólar para baixo dos R$ 4,00. Então essa queda intensa do papel acionou o nosso stop em R$ 19,10, proporcionando uma perda aqui de 1,44% na operação e no capital total um decréscimo aqui de 0,24%. Observe sempre a relação risco-ganho nas operações que geram lucro e nas operações que geram prejuízo, olhando aqui para a planilha de controle. Sempre priorizando um ganho maior quando a operação anda e uma perda menor quando ela não vai para o lado que a gente gostaria que fosse. Na sequência, nós tivemos aqui
para mencionar também que recomendei uma compra em BRFS3, Brasil Foods, não executei essa entrada, eu queria que ela executasse logo nas 3 primeiras horas de pregão, depois de uma boa primeira hora de pregão do ativo, não executou, cancelei essa operação, vou ficar atento aí no próximo pregão para ver se ainda me atende em termos de método para comprá-la a partir do pregão seguinte. GGBR4, ativo que com essa recuperação proporcionou um bom candle no pregão de hoje, GGBR4, um bom candle no pregão de hoje, forte alta, fechando aqui bem no pregão com alta de 3,39%, e com esse candle aqui no G60 a gente observa que ela anulou a tendência de baixa, os topos de fundo descendentes. Então a partir desse momento, se gerar aqui um recuo, é o que eu ficaria mais atento, interessado, um recuo, testando ali uma região em torno de R$6 como suporte, pode trazer uma chance de compra ali através de um gráfico de 60 minutos, ou dependendo se ela ficar aqui lateralizando, rompimento da máxima de hoje também seria uma das alternativas de compra a favor de quê? De um longo fundo ascendente aqui no gráfico diário desse papel. Na BVMF3, que a gente já tinha comentado em outros pregões, ela terminou não gerando aquele fundo ascendente que eu já tinha comentado em uma análise anterior nesta semana. Você pode clicar aqui nessa análise, basta para assistir novamente sobre ela. Na BVMF3 ela fechou bem, com alta de 1,55%, foi uma baita recuperação. Também fez algo assim, um rompimento ali de um topo anterior, que pode trazer a formação de um ombro, cabeça, ombro invertido. Então seria algo nesse sentido em termos de compra. Fundo ascendente ou rompimento aqui desse topo anterior, algo que eu citei ali na GGBR4, e também fica algo semelhante na CTIP3. Também aqui no gráfico diário seria a compra de um fundo ascendente, olha o G60 da CTIP3, ou seja, uma série de padrões que podem ser formados no sentido ou de uma flama, uma bandeira, ou mesmo do ombro, cabeça, ombro invertido, que a gente vai ficar atento aí a partir do próximo pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e lembre-se de curtir a nossa videoanálise, de dar um like aí na nossa videoanálise ou mesmo deixar a sua opinião a respeito da mesma. Um grande abraço a todos.